Portugal, o confinamento foi decretado dia 15 de março e nessa época o Sindicato Nacional dos Motoristas de Transporte Coletivo chegou a emitir uma nota para dizer que os motoristas estavam completamente abandonados pelo governo. Durante o período mais crítico da pandemia, ali em meados de março, a entrada nos coletivos ela só foi autorizada pela parte de trás, não se podia embarcar pela parte da frente dos coletivos. A pandemia é considerada sob controle, mas não finalizada aqui no país, apesar de Portugal ter sido um dos países que se destacou por ter cumprido um isolamento muito rigoroso e ter conseguido conter essa curva, ascendente de casos ali. Acredita-se que o pico da pandemia tenha sido em março. O comércio voltou a funcionar gradualmente aqui em Portugal. Com isso, eu particularmente tenho me sentido segura para tomar o transporte público aqui, porque as pessoas têm sido muito disciplinadas e, além disso, a fiscalização é constante. Para usar o transporte, você tem que estar com o dinheiro trocadinho, eles não estão autorizados a dar troco, Tem que estar de máscara. Quando você entra, o motorista já avisa que o uso da máscara é essencial. Dentro da estação de metrô, eu estou aqui na estação São Bento, uma das principais do Porto. E assim como no ônibus, o uso de máscara é obrigatório. E se você não usa máscara, sempre tem os fiscais que aparecem por aqui, você pode receber uma multa no valor de 120 euros. E as minhas impressões aqui no meu dia a dia são majoritariamente da cidade do Porto, que é a segunda maior cidade de Portugal. Em Lisboa, por exemplo, que é a capital e é maior do que Porto, o comércio teve que retroceder na abertura, as regras tiveram que ser um pouco mais rígidas, voltaram a ser um pouco mais rígidas, justamente porque notou-se uma superlotação nos transportes públicos, essa característica mais relacionada à metrópoles, Então, em Lisboa, por exemplo, já foi um pouquinho mais difícil de controlar essa questão do transporte público. Olá, meu nome é Guilherme Lobão, eu moro na região do Piemonte, no norte da Itália, numa cidadezinha chamada Bra, que fica a 1 hora de Turim. A gente teve relativamente poucos casos. No entanto, Bra é uma cidade muito pequena. Para fazer um comparativo, ela é do tamanho populacional e também de área total, o mesmo tamanho da Península do Lago Norte, em Brasília. Bem, no transporte de ônibus, os motoristas dos ônibus estão bem protegidos por conta, então, de uma peça de acrílico que foi colocada entre ele e os passageiros. Não se entra nem se sai do ônibus pela porta principal, a porta normal do lado direito do motorista. Tem que entrar pelas portas anteriores, não as posteriores. Eu estou agora aqui na principal estação de Turim, a estação de Porta Nuova. Você pode perceber tranquilamente que o fluxo de pessoas continua o mesmo de antes do lockdown. Durante o lockdown, a gente teve uma diminuição no Piemonte, de um modo geral, de até 90% do uso de transporte público. O serviço de balsas é bastante utilizado aqui na cidade, mas durante a pandemia, 2 das 8 linhas foram interrompidas e os banheiros dentro dos barcos foram fechados para evitar contaminações. Em todos os modais do transporte público é obrigatório o uso de máscara e o distanciamento de 1,5 metro entre os passageiros. Há avisos sonoros e nos letreiros em todas as estações. Outra medida adotada foi a abertura automática das portas para que os passageiros não tenham que apertar o botão. Em geral, as pessoas estão usando máscara, mas algumas não cobrem o nariz ou deixam a máscara no queixo, o que não é recomendado. Além disso, em alguns horários é difícil manter o distanciamento pelo grande número de passageiros nos vagões e nos ônibus. No auge da pandemia, a porta da frente dos ônibus ficava fechada e não era mais possível comprar a passagem com o motorista, apenas nos terminais de autoatendimento. Agora foi colocada uma proteção de acrílico para o motorista. Segundo o Ministério dos Transportes da Alemanha, mais de 30 milhões de pessoas usam o transporte público diariamente no país. A Deutsche Bahn, empresa estatal de transporte ferroviário, administra uma rede de 33 mil quilômetros e cerca de 5.600 estações de trem.
No auge da pandemia por aqui, o movimento de passageiros caiu para 10% nas linhas de longa distância e para 15% nas regionais. A companhia manteve 75% da oferta de trens no período da quarentena mais rígida, que durou 3 semanas. Muitas empresas ainda estão em regime de home office. Lojas, academias, salões de beleza e restaurantes voltaram a funcionar, com horário e número de clientes reduzidos. Mas as restrições podem ser retomadas se a taxa de contaminação atingir a marca de 50 casos por 100 mil habitantes. Nos restaurantes é preciso preencher um formulário completo com nome, e-mail, celular, dia e horário da visita, para que os clientes sejam avisados se houver algum caso no local. Enquanto muitos setores amargam grandes perdas, o comércio de bicicletas não tem do que reclamar. A procura aumentou durante a crise do novo coronavírus. Em uma pesquisa com novos clientes, 42% disseram que a pandemia influenciou na decisão de usar a bicicleta. Em todo o país, ciclovias adicionais estão sendo implantadas para permitir o fluxo maior de usuários e garantir o distanciamento entre eles. A chegada do verão aqui na Europa é um incentivo a mais para sair pedalando por aí. Olá pessoal, sou Guilherme Araújo, sou jornalista, moro aqui no México há 5 anos e vivo em Playa del Carmen, é uma cidade próxima de Cancún, como 50 minutos mais ou menos de carro. Algumas medidas do governo ainda seguem, desde o finalzinho de março, por exemplo, fechou tudo, fechou restaurante, academia, as praias seguem fechadas até hoje. Teve o sistema de lockdown, a partir das 7 horas ninguém mais saía de casa e esse sistema ainda segue. Uso obrigatório de máscara nas ruas, álcool em gel em todos os lados. O governo fez uma campanha efetiva digital para poder chegar a informação para o pessoal. A gente começou no estágio, no pico era vermelho, agora já estamos no estágio laranja. E no estágio laranja o governo já autorizou a abertura de 30% dos estabelecimentos, né? Mas não todos. A ideia do governo é que com que os motoristas não encham os carros completamente, né? Limitando o número de pessoas, né, que pudessem estar dentro dos veículos, né? De veículos privados até 4 pessoas, de táxis no máximo 3 pessoas e de transporte público para encher no máximo até 50%. É perceptível que alguns veículos eles acabam não cumprindo a regra de 50% que o governo exige. Então eu particularmente evito usar o transporte público. A cidade não é tão grande, então eu prefiro caminhar, se tiver que fazer alguma coisa, ir no mercado, enfim. Os táxis, por exemplo, estão colocando proteções de acrílico atrás para não ter contato com o passageiro. Medidas são perceptíveis, mas existe toda essa parte da conscientização que também deve vir da população. A província de British Columbia aqui no Canadá foi a primeira atingida pelo coronavírus, mas hoje é considerado um exemplo em toda a América do Norte devido à agilidade das autoridades de saúde em controlar a doença. As crianças logo em março foram instruídas a ficar em casa, as escolas foram fechadas, quem podia trabalhou de casa e houve assim um controle da curva. No transporte público, logo em março, os ônibus passaram a extinguir a tarifa. Houve um controle do número de pessoas que entravam e saíam dentro dos ônibus e também vagões de trem. E houve um trabalho muito intenso de desinfecção dos ônibus e dos vagões de trem, além de campanhas publicitárias estimulando as pessoas a manterem o distanciamento social e usarem máscaras. Com isso, houve um controle muito forte da doença aqui. No pico da pandemia, em abril, Vancouver chegou a registrar 700 casos por dia de coronavírus. Nesse fim de semana foram apenas 13 casos, sendo que não houve nenhuma morte. No total, apenas 177 pessoas morreram de coronavírus desde o começo da pandemia aqui em British Columbia. Como a curva está controlada, os ônibus e trens passaram a funcionar normalmente. Há apenas limite de número de passageiros nos ônibus, apenas 35 pessoas por ônibus. Há recomendação para as pessoas usarem máscaras, mas elas não são obrigatórias. E há também barreiras de plástico que são colocadas entre o motorista e os passageiros para evitar o contágio.
15 mil máscaras foram distribuídas para a população aqui da Grande Vancouver, mas apenas 37% dos passageiros, segundo a última pesquisa, realmente usam a máscara no transporte público. Bom, o sistema de transporte público não sofreu qualquer tipo de alteração durante o pior da pandemia. E agora que a situação está controlada, os ônibus circulam da mesma forma, normalmente, como sempre estiveram. Bom, muitos locais, restaurantes, cafés ainda continuam servindo somente takeaways. Eu escolhi este café aqui porque eu vi que poderia sentar. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho que as mesas estão ocupadas, como o caso daquela senhora que... Aqui no terminal do Guará, eu conversei com alguns motoristas, os ônibus estão aqui parados, aguardando passageiros. A palavra aqui, mesmo com todas as medidas de proteção, é medo. Medo de contaminar a família, de contaminar filhos, os pais, né, que são idosos. Aqui na rodoviária do Plano Piloto, a rodoviária aqui de Brasília, o movimento é intenso. Você olhar aqui de cima da escada, dá para ver ali a quantidade de camelôs que a gente tem, as filas para entrar no ônibus. Aqui todo mundo está de máscara, pouquíssimas pessoas sem máscara, mas mais as pessoas que tiram a máscara para comer, porque está vendendo alimentação ali embaixo. Então, acaba que as pessoas tiram a máscara, comem aqui no meio da rodoviária mesmo e voltam. Mesmo com a lotação, pedindo para ser respeitado o espaço de 1 metro, 1,5 metros, é impossível respeitar isso dentro de um ônibus. E vou dar uma olhada aqui na fila desse ônibus, ela está quilométrica. Olha lá, os passageiros vão entrando. E o motorista, nesse momento, ele não tem como barrar as pessoas para manter a lotação dos ônibus.